Olá, amigos do esporte, um forte abraço, tudo bem? Luiz Vilas Boas trazendo a notícia precisa e com responsabilidade aqui através do Sem Impedimento. E o Atlético Mineiro confirmou ontem que é mesmo o melhor time do Brasil. O Galo venceu o Flamengo pelo placar de, na verdade, nos pênaltis, né? Uma enxurrada de pênaltis, muitos pênaltis. A equipe do Flamengo teve a oportunidade. Vencia o jogo, perdia por 1 a 0, foi lá, virou. Depois a equipe do Flamengo virou para 2 a 1. O Atlético empatou através do Hulk. E aí nos pênaltis o Flamengo teve várias oportunidades de fechar a partida. Mas aí a tarde era mesmo do Atlético Mineiro, campeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil e super campeão do Brasil. Eu, na verdade, não entendo nem porque tem no regulamento da CBF que teria que ter esse jogo. Ora, se o Atlético Mineiro foi campeão brasileiro, foi campeão da Copa do Brasil, já é o super campeão. Só que não para por aí. O presidente do Atlético Mineiro, Sérgio Coelho, estava em êxtase após a conquista do título da Supercopa do Brasil. O presidente, né, que estava lá em Cuiabá, após o empate em 2 a 2 e o Galo vencer na disputa nos pênaltis, né? O Flamengo acabou perdendo aí, como falei, várias oportunidades. E em entrevista ontem após a partida, o mandatário do Galo desabafou, relembrou a polêmica escolha do local da decisão e provocou os flamenguistas. Com VAR vão ter dificuldades para ganhar do Atlético Mineiro. Que crítica foi essa? Já que nos últimos meses, nos últimos jogos, o Atlético Mineiro tem sido criticado por conta do VAR, já que o VAR teria beneficiado o Atlético Mineiro em vários jogos do Campeonato Brasileiro. Você concorda com isso? Eu não sei não, viu? Agora, eu assisti ao jogo entre Atlético Mineiro e Atlético semana passada. Meu amigo, aquele pênalti só foi marcado porque fui a favor do Atlético Mineiro. Olha, vamos dar destaque ao Campeonato Baiano. Tivemos ontem tivemos Barcelona 1, Bahia de Feira também 1. Jogo esse que a gente acompanhou pela equipe Show de Bola da Rádio Cidade AM. Na verdade, um jogo morno e as duas equipes permaneceram no mesmo lugar na tabela. A Jacuipense, cada vez mais líder, venceu no sábado a equipe do Conquista pelo placar de 3 a 1. A Unirv venceu o Doce Mel na quinta-feira por 3 a 2, né? E a Jacuipense agora tem na tábua de classificação 18 pontos. Olha que diferença fantástica da Jacuipense, faltando 3 jogos para terminar o Campeonato Pernambucano, o Campeonato Baiano, nesta primeira fase. Já classificada para o quadrangular final, a Jacuipense tem 18 pontos. O Bahia de Feira, com o empate de ontem, chegou aos 11. O Barcelona também tem 11 pontos na terceira colocação. E o Esporte Clube Vitória está na quarta colocação, a 3 pontos no caso aí, a 3 pontos do terceiro colocado, que é a equipe do Barcelona. Porém, o Vitória já jogou 5 vezes, falta uma partida para o Vitória. E o Bahia? O Bahia tem 6 pontos ganhos, o Bahia tem 5 partidas. Essa, portanto, a rodada do Campeonato Baiano no final de semana. E a equipe da Juazeirense vai jogar no próximo domingo. A Juazeirense vai enfrentar a equipe do Bahia. Bora, Bahia! Vai estar aqui no Vale do São Francisco no próximo domingo para a partida com a equipe da Juazeirense às 6 horas da tarde. Jogo em que as duas equipes precisam vencer. A Juazeirense, sempre destacada em todo o campeonato, nos últimos 7 anos sempre chegando às semifinais, até agora não disse para que veio. A Juazeirense em 5 partidas foram 3 empates e 2 derrotas, ainda não venceu. Precisa ganhar para garantir a sua permanência na Série A do Campeonato Baiano. No início da temporada, a expectativa era que a Juazeirense jogasse para disputar o título. Agora é garantir a sua permanência na Série A do Campeonato Baiano. Olha, Campeonato Pernambucano, tivemos o Caruaru City, os jogos aqui do final de semana. O Caruaru City ontem venceu o líder Retrô pelo placar de 2 a 1. Tivemos também o clássico Esporte e Santa Cruz. Esse jogo terminou empatado em 2 a 2. O Náutico jogou pela Copa do Nordeste e acabou perdendo para o CSA pelo placar de 3 a 1. No Campeonato Pernambucano, a classificação apresenta
em primeiro lugar, a equipe do Santa Cruz tem 13 pontos. O Retrô é o segundo colocado, tem 12. Porém, o Retrô tem um jogo a menos que a equipe do Santa Cruz. Santa e Retrô já estariam nas semifinais do Campeonato Pernambucano. O Salgueiro, terceiro colocado, jogaria com o Caruaru City e teríamos o confronto entre Náutico e Sport para definir o outro semifinalista. Vale lembrar que os dois primeiros gerais vão direto para as semifinais e os dois da segunda fase, os dois vencedores vão também para as semifinais. Os 4 últimos, no caso Ibis, Afogados, Vera Cruz e 7 de setembro, vão para disputar o torneio de rebaixamento. O Ibis aí entrando na zona de rebaixamento. Amanhã vamos ter o 7 de setembro, que ainda não ganhou do Campeonato Pernambucano, vai enfrentar o Vera Cruz, esse jogo às 8 horas da noite, marcado para quem sabe onde, hein, gente? Se vai ser em Caruaru, se vai ser em Afogados, se vai ser na Arena de Pernambuco. Tá certo? E no final de semana nós estivemos acompanhando a final do campeonato de futebol feminino lá na comunidade de Nova Descoberta, interior de Petrolina. Gente, foi uma beleza, viu? Que coisa maravilhosa ver as meninas jogarem o futebol aí, o ginásio, no caso, o local, o campo lotado, a Arena Barcelona lotada, com a presença de muita gente para prestigiar a final do campeonato feminino. O time da local, Elas em Jogo, venceu a partida, vencia por 1-0, mas aí tomou uma virada pelo placar de 4-1. E no masculino, a equipe de Lagoa Grande, Sub-15, venceu os meninos, os 11 garotos do Sertão, pelo placar de 3-0. Portanto, os campeões do sábado lá em Nova Descoberta, na Arena Barcelona, no Sub-15, Lagoa Grande, e no feminino, a equipe das Pedrinhas. Olha, tivemos também a semifinal do campeonato do Capim, que está pegando fogo aqui no pé da serra, na zona rural de Petrolina. O Capim foi goleado, rapaz, os donos da casa foram goleados pelo Lajedo por 6-0. E o RC Caldeira acabou sendo goleado também pela equipe dos Predadores pelo placar de 4-1. Com esses resultados aí, a final será no próximo sábado, às 18 horas, com cobertura da equipe do Sem Impedimento aqui no Instagram e nas redes sociais. A final será entre Predadores e Lajedo. Você vai poder acompanhar tudo com a gente. Ontem não teve rodada pelo Campeonato do Poço da Cruz, isso porque choveu bastante e não houve rodada. O meu amigo, o Bizim, está avisando que a rodada vai ser programada. E para finalizar, a equipe da Juazeirense continua a sua preparação para o jogo com o Bahia no próximo domingo. O jogo está marcado para as 18 horas. O técnico Barbosinha vai ter uma semana cheia, já teve a semana passada inteira para trabalhar. E aí o técnico Barbosinha vai ter uma semana inteira para organizar a sua equipe. 4 jogos que ainda faltam para a Juazeirense: o Bahia em casa, Bahia de Feira e Atlético de Alagoinhas fora, e termina com a Unirb. Eu digo assim, a Juazeirense precisa vencer pelo menos 2 jogos para continuar aí no Campeonato Baiano. E se quiser garantir a sua vaga na Série D ano que vem, a Juazeirense precisa ganhar os 4 jogos. Grande abraço! Vocês podem continuar nos acompanhando em Luiz Vilas Boas Oficial e também em @Sem Impedimento. Grande abraço!